Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos assim iniciando uma semana no qual, novamente, com a nossa pequena força de vontade, estamos aqui na Casa Espírita. Por que aqui estamos? Porque cada qual de nós buscamos muito mais do que significa o apego às coisas da terra, que nos faz, a doutrina espírita, vermos a nossa existência não como uma brincadeira, mas algo muito sério. E cada oportunidade no qual nós abraçamos, que seja em objetivo de evolução, estaremos cada vez mais neste caminho da verdadeira felicidade. Então é por isso que aqui estamos mais uma vez, porque estamos aqui necessitados de saciar a nossa sede de conhecimento e de compreensão. E essa belíssima doutrina proporciona para todos nós o esclarecimento adequado, distanciando assim nos nossos pensamentos de tudo aquilo que é fantasia e apego, principalmente tudo que é da terra. Bom, nessa noite de hoje, sendo uma noite de estudos, no qual nós vamos fazer parte e assim cada vez mais buscar o esclarecimento, vamos volver o nosso pensamento somente aqui, dentro da casa, as questões terrenas lá fora, no seu devido lugar, pois aqui estamos, sempre como nós relembramos, dentro de uma sala de aula. Estamos buscando aprender, compreender e podermos ser úteis também à vontade soberana do nosso Criador, não só a benefício da nossa evolução, mas também do nosso semelhante. Convido a todos nesse instante que possamos juntos fazer uma prece e pedir pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Mestre Jesus, nosso irmão de todos os instantes, que nos observa, que nos concede cada vez mais a oportunidade de estarmos abraçando de pouco em pouco essa verdadeira felicidade, fazendo com que as oportunidades de trabalhos edificantes estejam ao nosso alcance. E à medida, irmão maior, no qual nós fomos adquirindo conhecimentos de amor, de compreensão, de caridade, conceda-nos sempre a oportunidade de ser útil à vossa vontade. Aqui estamos reunidos e assim rogando o seu auxílio, amparo e cada vez mais a sua ajuda para que possamos caminhar firmes diante das sombras do mundo. Assim, irmão maior, rogamos a vossa luz em nosso meio nesse instante para que possamos aprender nesta noite de hoje. E pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, sem muitas palavras, não é? Hoje nós temos a nossa ilustre irmã Vera, de Antônio Carlos, que veio acompanhado, que vai trazer para nós um estudo no qual todos já observaram. É importante que cada um tenha a sua atenção, novamente repetindo, dentro deste lar, para poder aprender. Desde já, em nome da diretoria, agradecemos a presença dos irmãos. E a nossa irmã tem a palavra nesse instante. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações neste momento que aqui estamos reunidos em nome dele, do Mestre querido. Que ele possa nos inspirar,
nos auxiliar no nosso entendimento da mensagem. E nós vamos, antes de falarmos sobre o tema, agradecer desde já a nossa irmã Cida pelo convite para estarmos aqui novamente junto com os irmãos. Ficamos um tempo distantes, né? Desde o início da pandemia que a gente não retorna aqui nessa casa, mas é uma casa que a gente tem assim, um grande carinho por todos daqui, e que Jesus possa nos abençoar então nesta noite. Nós escolhemos o tema sobre a valorização da vida. Esse tema nós falamos em Barbacena em diversas casas espíritas no mês de setembro, que é o mês em que nós trabalhamos a valorização da vida. Estamos passando, né, por um período difícil do nosso planeta Terra, onde tantos irmãos nossos sentem dificuldades de atravessar esse período, de atravessar os obstáculos, os desafios que têm que enfrentar, e muitos deles buscam a saída falsa, a porta falsa de se livrar do sofrimento através do suicídio, o que a gente sabe que é uma grande ilusão, pois todos os nossos irmãos que retornam a falar conosco em nossas reuniões mediúnicas, quando passam para o outro lado, né, é sobre a decepção de que a vida não cessou, os problemas não cessaram, muito pelo contrário, os problemas continuam e nós temos que enfrentá-los. E que possamos então entender essa mensagem para que a gente possa aproveitar essa oportunidade bendita dessa encarnação que o Pai nos concedeu, e que a gente possa fazer esse bom uso, né, do aprendizado que nós precisamos através das experiências que nós passamos. Este slogan, Vencer na Vida é Viver, é da União Espírita Mineira, mostrando para a gente que realmente nós só vamos vencer verdadeiramente se nós levarmos à frente a nossa existência, se nós vivermos intensamente, tirando o aprendizado de cada experiência. Isso é vencer na vida, porque nós temos a ilusão de que vencer na vida é ter coisas materiais, é adquirir coisas, adquirir títulos, né? E isso nós sabemos que fica. Aqui na Terra vai ter um fim, assim como o nosso corpo físico, mas que o Espírito é eterno. O Espírito continua nessa busca do seu crescimento espiritual, da sua evolução. Também a Federação Espírita Brasileira tem trabalhado sobre esse tema, inclusive essa é a capa, a cor, né, e o tema Valorização da Vida é a capa de uma cartilha que a Federação Espírita Brasileira veio trazer para que a gente possa, dentro das nossas casas espíritas, poder acolher as pessoas que nos buscam com essas dificuldades, para que a gente possa, através do diálogo, através dos ensinamentos da doutrina, auxiliar esses nossos irmãos a enfrentar as suas dificuldades, com força, com coragem, com a confiança na bondade divina, na providência divina. Nós vamos pedir o nosso companheiro para nos auxiliar, né? E aqui nós temos algumas informações falando que no Brasil, desde 1915, que o setembro foi indicado como esse mês em que nós vamos trazer essas reflexões a respeito da prevenção do suicídio, né? A prevenção da vida, manter a vida e cuidar para que cada vez esse número de pessoas que deixam a vida pelas portas do suicídio possam diminuir cada vez mais. E nós temos esse papel importante de auxiliar para que isso aconteça. E todo o Brasil vive essa campanha durante o mês de setembro. Mas é claro que nós devemos falar sempre, por isso estamos aqui, né, no início de outubro ainda falando, mas a gente deve estar falando sempre, porque é ilusão achar que quanto mais se fala, mais se abre portas para que as pessoas venham buscar
essa saída falsa, e não é verdade. Quanto mais nós falamos, mas quando nós falamos embasados em conhecimentos sérios, em conhecimentos que vão realmente nos trazer esclarecimento e nos trazer orientações seguras, é necessário que a gente fale para auxiliar através desse conhecimento que a doutrina nos traz. Por favor. Então, falar sobre o tema e abordá-lo é motivo de constrangimento para muitas pessoas. Então, muitos acham que é um assunto que leva a constrangimento. Mas não é um tabu. Nós precisamos falar sobre isso, por favor. E aí nós vamos lembrar de Jesus, né, que vem nos falar: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Anotado em João, no capítulo 10, versículo 10. Então, Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Vida em abundância é muito mais do que a vida física. Vida em abundância é buscar esse entendimento dessa vida espiritual, deste espírito eterno que nós somos. E que esse período aqui é de grande importância para nós, mas ela só vai ser abundante quando nós pararmos de olhar apenas o lado material e entender que somos esse ser espiritual em constante aprendizado, em constante evolução. Por favor, Bruno. Aí, então, nós temos alguns fatores para que a gente possa entender, então, a importância da valorização da vida e como nós podemos ajudar a prevenir esses casos de suicídio. Nós temos alguns fatores para a gente entender por que muitas pessoas buscam essa porta falsa, essa saída falsa. Aí nós vamos ver que existem dois fatores, que são fatores predisponentes. Então, aquilo que nos predispõe é algo que acontece conosco, que está acontecendo em nossas vidas, que nos predispõe a buscar essa saída. Mas também existem aqueles que são precipitantes, ou seja, é alguma coisa que se transforma como se uma gota d'água que faz que transborde ali aquele copo e a gente aí passa, não aguento mais, vou buscar um outro meio, uma outra saída para acabar com o sofrimento. Então, esse fator precipitante é essa gota d'água que nos faz muitas vezes ter este pensamento ou ter até a tentativa ou a atitude do suicídio. Então, o suicídio não pode ser compreendido como um ato aleatório. Então, não é uma coisa assim que, de repente, amanheci com preguiça, sem vontade de continuar vivendo, então resolvi que hoje eu vou tirar minha vida. Não é assim. É uma coisa muito mais complexa. São fatores, né, que vão envolvendo a nossa vida, situações que vão nos envolvendo e que chega um momento que a gente se sente como sem esperança e busca esse caminho. Então, trata-se de um ato complexo, correspondendo a um comportamento que apresenta como função para o ser em sofrimento deter o fluxo daquilo que aos seus olhos torna-se insolúvel. Então, para a pessoa que está passando por aquela situação, ela não vê solução. Então, o que ela quer fazer é colocar um fim naquele grande problema, naquela situação que parece não ter saída. Então, é engano nós acharmos que a pessoa que pratica o suicídio, que ela quer realmente se matar. Não, ela quer acabar com o sofrimento, porque ela não consegue ver saídas. E por isso que nós falamos que uma casa espírita, que é esse ponto de luz a envolver toda uma comunidade, toda uma cidade, toda uma região, é esse local, né, em que nós devemos adentrar com este objetivo de auxiliar as pessoas, de auxiliar através do conhecimento que a doutrina nos traz para ajudar essas pessoas a encontrar o motivo, a razão para continuar a sua existência e a sua caminhada. Bruno, por favor.
Então, nós vamos ver algum desses fatores, que são, primeiramente, nós vamos ver os fatores predisponentes. Isso, meus irmãos, está na cartilha, que é a cartilha da valorização da vida, que foi divulgada pela Federação Espírita Brasileira, tá? Nós tiramos dessa cartilha. Então, esses fatores predisponentes são diversos, né? Um deles são os transtornos psiquiátricos. E nós sabemos que nós estamos vivendo um momento em que a gente tem visto demais, um número muito grande, cada vez mais crescente, de pessoas passando por esses transtornos psiquiátricos, né? E hoje a medicina, a psiquiatria tem ajudado muito, né? Nessas descobertas desses transtornos, que muitas vezes nós achamos, observando a pessoa, a forma dela reagir, né, o medo de enfrentar as dificuldades, nós olhamos e falamos, é frescura, mas a gente não deve ter esse julgamento, porque nós não entendemos e não sabemos o que se passa no íntimo daquela alma. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos julgamentos, porque são enfermidades, são transtornos sérios e graves que os nossos irmãos passam, né? São diversas fobias, diversos transtornos, que nós não vamos nem citar aqui, porque eu não tenho conhecimento de psiquiatria, e nem é esse o nosso objetivo, mas que nós sabemos que são diversas as situações que levam a pessoa a buscar essa saída falsa. Tentativas prévias de suicídio, são pessoas que às vezes já tentaram algumas vezes, então a torna predisponente a buscar novamente aquela situação. Infelizmente, eu conheci uma jovem que me falou que passou por várias situações difíceis na vida dela e ela tentou o suicídio por 18 vezes, até que um dia ela buscou uma casa espírita e buscou, através do conhecimento da doutrina e de todos os recursos que a doutrina espírita tem, né, do diálogo fraterno, do passe, da oração, do evangelho no lar, ela foi se equilibrando. Mas assim, foram momentos tão difíceis que ela relatou que quando ela adentrava num hospital, às vezes ferida, às vezes intoxicada por medicamentos ou coisas assim, ela era jogada num canto, porque os profissionais da saúde diziam, ela que espere, ela não queria morrer, então sofra aí. Então a gente vê assim, como que ainda vemos situações difíceis, assim, de frieza, né, diante dessas situações, que aumenta ainda o sofrimento daquela pessoa. Mas, graças a Deus, os nossos profissionais de saúde também estão se capacitando cada vez mais, e esse é um número pequeno, né? Um número de pessoas que sabem acolher e cuidar é cada vez maior, graças a Deus. E que seja cada vez mais crescente, né? De profissionais conscientes, né? Da sua função, do juramento que fizeram, que é salvar vidas, né? Independente de que forma que adentre no hospital. Casos de suicídio na família, também nós vemos que acontece numa família, diversas pessoas terem essas tentativas ou até já terem conseguido, né, realizar o ato. Então, também é um fator que predispõe a uma pessoa a buscar essa saída. Abuso sexual na infância, nós sabemos que são situações que traumatizam demais, né? Quando uma criança, uma jovem passa por essa situação do abuso, ela fica marcada para sempre, né? Isso dói, ele machuca de uma forma que muitas vezes ela se sente incapaz de vencer, né? De sair daquela situação, de esquecer ou de relembrar, mas de forma menos doída dessas ocorrências de sua vida. Impulsividade ou agressividade.
que muitas vezes também fazem parte já de outros, se complicam, né, com outros transtornos psiquiátricos que nós temos. Então, essas questões é para que a gente possa analisar as pessoas que nos buscam, ou às vezes até que convivem conosco dentro do nosso lar, como que nós podemos ajudar pessoas nessas situações, né? Então, nós temos que ter esses olhos preparados aí para enxergar a alma, a dor da alma que está ao nosso lado, muitas vezes conversando conosco e convivendo conosco. Isolamento social também é um fator predisponente. Então, a gente pode observar que às vezes a pessoa era até sociável, gostava, né, de estar com amigos, com pessoas, e de repente ela se isola, quer ficar só quieta, fechada dentro do seu quarto. Então, é um sinal de alerta aí que nós, que nós temos que tomar cuidado, né, para observar essas situações. Doenças incapacitantes ou doenças incuráveis. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, né, que vai lhe trazer uma incapacitação, né, que vai, às vezes, lhe manter presa a uma cadeira de rodas, a um leito, ou, às vezes, doenças incuráveis, que ela entende que vai ter que passar por tratamentos difíceis, agressivos e pesados, ela, no momento de desânimo e de falta de esperança, também busca essa saída. A alta recente de internação psiquiátrica. Então, às vezes a pessoa acabou de sair de uma clínica, de um tratamento, e todo mundo baixa a guarda, né? Não está bem, está cuidado, está tratado, mas às vezes não aconteceu, né? O tratamento não teve a eficiência necessária, ou às vezes até são outros fatores, porque nós aqui estamos falando de fatores físicos, nós nem citamos aqui as questões espirituais, né? Que são, porque aqui quem fala são cientistas que estão falando para a gente, estudiosos, mas dentro da ciência, né? Mas nós sabemos que dentro da doutrina espírita, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, existem também as situações dos processos obsessivos, das influências espirituais. Então, muitas vezes nós cuidamos do corpo, né, com a medicação, com uma internação devida, mas faltou o cuidado espiritual. E nós sabemos que esses processos obsessivos também levam muitas pessoas através dessa intuição negativa ali que essa entidade lhe faz, a seguir esses conselhos infelizes de buscar essa saída, né? E aí, então, junto com os fatores predisponentes, existem então os precipitantes, que nós chamamos de gota d'água que faz transbordar. Desilusões amorosas, separação conjugal, conflitos relacionais, uma derrocada financeira, a perda de um emprego, uma desonra, uma vergonha que a pessoa está passando, casos de embriaguez e o fácil acesso a um meio letal. Então, quando já tem todas aquelas situações dos fatores predisponentes ou algum daqueles e ainda agrava com alguma situação dessa, a pessoa se vê, né, nessa situação mais agravada, e aí então é o motivo para que ela busque essa saída falsa. E aí colocou ali no final, e a gente tem que observar muito com as pessoas que nós convivemos, esse acesso fácil ao meio letal. Infelizmente nós tivemos aí, não vamos falar, né, sobre política, mas nós tivemos aí leis que vieram facilitar as pessoas ter arma em casa, e um número grande de armas podendo ter em casa. Aí nós imaginamos um familiar, alguém dentro do nosso lar, passando por dificuldades como essas e tendo esse fácil acesso a uma arma dentro de casa, a medicações, a venenos
isso vai favorecer, né? Então, por isso que nós temos que tomar todo cuidado, principalmente quando nós temos alguém passando por algum tratamento, que tenha alguém lúcido, bem, que seja responsável por esses medicamentos. Porque se nós deixamos a pessoa que já não está bem a cuidar dos seus próprios medicamentos, nós estamos facilitando que coisas muito mais graves e mais sérias venham a acontecer, né? Então, são advertências para que a gente possa tomar cuidado e, principalmente, orientar aqueles que buscam a nossa casa espírita. Orientar aqueles que vêm conversar conosco, né? Às vezes uma mãe, uma esposa, um marido, né? Vem falar que seu familiar está passando por essa situação. Então, faz parte desta conversa fraterna nós darmos as orientações sérias e seguras que a doutrina nos passa. E aí, então, continuando falando sobre essa prevenção do suicídio, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um capítulo grande do Evangelho Espiritismo, falando sobre bem-aventurados os aflitos, e é justamente um capítulo grande porque nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações, e o que nós mais encontramos no mundo de provas e expiações são as aflições. Então, neste grande capítulo, nós temos uma parte que fala sobre as situações do suicídio, e ele engloba também as situações da loucura. E Allan Kardec, então, vem nos falar que a calma e a resignação adquiridos na maneira de considerar a vida e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então vejam só, ali coloca alguns pontos que a gente deve observar para nós mesmos. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que nós vamos acolher, mas será que nós não estamos também em situação de poder ter esses pensamentos? Não pode acontecer conosco? Ah, mas eu sou espírita, comigo não acontece, eu tenho conhecimento. Engano, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então são situações que podem acontecer com qualquer um de nós. E aí está então a orientação. Primeiro ele coloca calma e resignação diante dos problemas da vida. Então aí está o santo remédio para nós enfrentarmos as dificuldades, né? Calma e resignação. Mas ele coloca também a confiança, né, na vida futura, confiança no futuro. E isso a doutrina também nos proporciona. Entender, né, que nós estamos aqui de passagem e que esse futuro, se nós passarmos bem por essas provações, por essas expiações, por esses obstáculos que nós temos que vencer, nós vamos ser felizes muito mais rápido, né? Porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado e da conquista dos valores que nós precisamos para galgar degraus cada vez mais altos. E aí, então, nós vamos também conversar um pouquinho sobre os fatores protetivos contra o suicídio. O que é que nos protege? O que é que vai ajudar para que a gente possa, se tiver esses pensamentos, poder nos livrarmos desses pensamentos e sair dessas dificuldades? Então, nessa cartilha é colocado que existe uma escassez de estudos que evidenciam o quanto, de fato, certas circunstâncias podem dar a real proteção em relação ao suicídio. Quem está falando isso é um grande estudioso da Universidade Federal de Campinas, Neuri Botega, me parece é o nome dele. Depois nós vamos ver novamente o nome dele aí. Então, existem poucos estudos, mas este grande estudioso, Neuri Botega, ele faz um estudo profundo na Universidade de Campinas a respeito do suicídio. Então ele vem nos mostrar alguns fatores que vão ajudar
para que a gente possa se prevenir as pessoas do nosso lar e ajudar a outras pessoas também a se prevenirem dessas situações. E esses fatores de proteção, nós vamos citar aí, ali olha, tá, Neuri José Botega, o livro que ele escreveu é Crise Suicida, Avaliação e Manejo. Essas pesquisas ele conduz lá na Universidade de Campinas. Então ele coloca alguns fatores, e aqui o primeiro que ele cita é o fator personalidade e estilo cognitivo. Então é aquilo que está no nosso íntimo, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, né? E aí ele coloca a primeira coisa como flexibilidade cognitiva. É uma palavra difícil, né? Mas flexibilidade mostra que nós temos uma flexibilidade, um molejo, um jogo de cintura. Ou seja, nós somos resilientes. Quando nós conseguimos passar pelas situações da vida, encontrando saídas que muitas vezes outros não conseguem ter aquele raciocínio, de buscar aquelas saídas diferentes. Então, quando nós temos essa flexibilidade cognitiva, nós temos esse jogo de cintura maior. E aí vem as dificuldades, vem os problemas, mas a gente consegue encontrar saída, ver saída e buscar saída de outras formas na nossa vida. E isso é muito importante, né? A gente desenvolver isso em nós. E ajudar também os nossos filhos, as pessoas no nosso lar, através da educação, a desenvolverem esses meios de também ter essa flexibilidade, de também não se fechar, né? Ver assim de uma forma muito fechada, só no problema, só na dificuldade, focar só naquilo. Quando nós abrimos o leque do pensamento, né, nós encontramos outras saídas e outras soluções. Ele coloca também, importante, a disposição de aconselhar-se em caso de decisões importantes. Então, se estamos passando por uma situação, vamos buscar o conselho de um, conversar com o outro. Então, são as saídas que nós vamos buscando, né? Então, não é ficar fechado naquilo, não tem jeito, é o fim, vai acabar, né? Vou acabar com tudo. Não, existem outros meios. Amanhã é um outro dia. Nós não já passamos por tantas dificuldades na nossa vida? Não já fomos vencedores de tantos obstáculos na nossa vida? Por que nós vamos pensar que justamente esse obstáculo é o que vai nos jogar no chão? Muito pelo contrário. A misericórdia divina está e nos envolve em todos os momentos, o tempo todo, né? A disposição de buscar ajuda. Então, quando nós estamos abertos a buscar ajuda, as coisas são muito mais tranquilas para a gente resolver. Abertura à experiência de outrem. Olha como que isso é importante. Eu só aprendo se eu passar pela dificuldade? Não. Existem duas formas de nós aprendermos na nossa vida, nessa encarnação e em todas as encarnações e em todos os momentos. Duas formas. Quando nós passamos pela experiência, nós aprendemos. Mas quando nós observamos o nosso semelhante, as experiências que ele passou, nós aprendemos com a experiência do outro, sem precisar passar por aquela dor ou por aquela situação. Então, nós temos que procurar aprender com a experiência do outro. Observar, ter essa sensibilidade, mas também de forma racional e reflexiva, para que a gente possa entender realmente, né? Não, o outro caiu, eu também vou cair? Não. Então, agora eu sei o que eu posso fazer para não sofrer aquela mesma situação. É igual a criança, né? Se nós sempre protegemos demais uma criança, está lá, pequenininho, ainda não sabe dos riscos. Se nós protegemos demais e não deixamos que ela aprenda com as situações, ela vai estar sempre correndo riscos, né? Mas se nós mostramos, olha, não coloque a mão
porque aquilo ali queima. E às vezes nós nem deixamos que ela queime, mas a gente simula, né? Doeu, queimou, né? Ela não precisa sofrer. Nós não precisamos torrar o dedinho da criança no fogão para que ela entenda que aquilo ali dói. Nós vamos ensinando com as simulações. E assim também nós ensinamos e nós aprendemos com as experiências do outro, observando o que o outro passa. Habilidade para se comunicar. Então, se nós falamos que precisamos aprender a falar, né, dos nossos problemas, para buscar ajuda, para conversar e aliviar o nosso coração muitas vezes, que às vezes o outro não vai nem falar, nem fazer nada para nos orientar, não. Às vezes ele não tem como nos ajudar em termos de orientação, mas ele tem como nos ajudar nos dando um ombro, nos dando um abraço. Vou chorar junto, mas estou aqui com você, pode contar comigo, nem que seja para chorar junto. Então, falar, se abrir, é esse aliviar, é despejar a tal gota d'água que está sufocando e se sentir aliviado. Então, é de grande importância a conversa, a fala. Então, quando nós desenvolvemos essa habilidade de se comunicar e de falar daquilo que a gente sente, mesmo quando são traumas ou dores difíceis, como foi citado ali a situação dos abusos, mesmo quando são situações difíceis, que dói imensamente na alma, nós devemos falar para que fique mais leve, mais suave para a gente caminhar, né? Capacidade de fazer uma boa avaliação da realidade. Então nós podemos ser o otimista, que pensa, né? Não, Deus é misericordioso, Ele governa as nossas vidas, amanhã um novo dia, né? Um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Ou o pessimista, que não tem jeito, né? Não dá mais, não tem saída. Então nós temos que fazer essa boa avaliação, uma avaliação correta de tudo, com o equilíbrio necessário, não o pessimismo que nos joga no chão, que nos mostra só o fracasso e a escuridão, mas também não o otimismo deslumbrado, achando que tudo é fácil, tudo é tranquilidade, que não é, porque nós vamos passar por muitos desafios nas nossas experiências, né? Habilidade para solucionar os problemas da vida, que é aquela flexibilidade ali que nós já falamos. Pode continuar? E aí, então, nós temos um outro fator, né, que é a estrutura familiar. Então, como é importante a família, como é importante ter esse lar que é o apoio para todos nós, que é a base. Nós sabemos que a família é a base da sociedade e é a base de cada espírito. Tanto é que Deus nos colocou, quando nós retornamos, né, numa encarnação, com 2 espíritos já mais experientes para nos receber, para que possam ser essa base a nos sustentar. Então, dispor de um bom relacionamento interpessoal, então dentro de casa, dentro do lar, procurar esse bom relacionamento, ter senso de responsabilidade em relação à família, né? Saber que eu estou ali não é por acaso, que eu estou ali e que eu sou importante naquele lar, mas eu não sou importante para que me deem tudo na minha mão e facilitem a minha vida, mas eu sou importante porque eu tenho também obrigações e responsabilidades para com aqueles que estão no lar comigo. A presença de crianças pequenas dentro de uma casa. Nós sabemos que uma criança dentro de um lar é luz a iluminar, é alegria a irradiar dentro de um lar, né? Isso ajuda muito. Ter pais atenciosos e consistentes, pais atenciosos e consistentes. E nós estamos passando por um período muito difícil, que os nossos pais dentro dos nossos lares são muito atenciosos com o seu celular e com as suas redes sociais.
Então nós temos que tomar um cuidado enorme para sermos presentes, atenciosos e consistentes. Porque não adianta também estar presente o tempo todo sem consistência, sem conhecer, sem buscar esses meios de orientar. É estar junto o tempo todo. Família é para sempre. Pelo menos as famílias ligadas pelos laços espirituais. E nós somos espíritas e estamos entendendo cada vez mais, né, com os conhecimentos que temos, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, que vão nos ajudar na nossa evolução. Obter apoio em situações de necessidades. Então, saber que ali dentro daquela família, dentro daquele lar, é que nós vamos ter esse apoio. Vamos ter as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos ajudar, que vão nos encaminhar para vencermos essas dificuldades. Os fatores socioculturais. Então, o primeiro objetivo aí de uma sociedade ao lar é a família, mas nós convivemos também na sociedade, né? E aí também nós podemos ter ajuda e ser a ajuda na sociedade. Integração e bom relacionamento com os grupos sociais. Os nossos colegas de trabalho, né? Os nossos amigos, os nossos vizinhos. Que bom que é ter esse bom relacionamento com as pessoas, né? Como que nos ajuda? O Bruno trabalha muito longe de nós. E tem uma vizinha. Ele está aqui, vai confirmar. Uma vizinha tão carinhosa que aos domingos prepara um lindo prato de almoço para que ele não precise ir a um restaurante ou ter que fazer o seu próprio alimento. E aquilo que ela come e que ela faz no seu lar de mais gostoso, ela leva para ele. Então isso, gente, é mostrar que o outro é importante. Então, ele está longe de um lar, está longe da família fisicamente, mas tem pessoas que envolvem, tem pessoas que abraçam, tem pessoas que estão dizendo de alguma forma, nem que seja com o seu pratinho de almoço, está falando, olha, eu estou aqui, se você precisar de mim, conta comigo. É isso que esse prato de almoço significa, né? Adesão a valores e normas socialmente compartilhadas. Então é isso que nós temos que procurar desenvolver, né? Esses valores, essas normas que a nossa sociedade compartilha, que nós podemos citar alguns, né? Como essa afetuosidade com as pessoas, a honestidade, né? A responsabilidade, a seriedade nos nossos compromissos, né? São valores que toda a sociedade gosta, que toda a sociedade se sente bem, né? Quando mais alguém com esses valores se adentra. Prática religiosa e em outras faces coletivas, clubes esportivos, grupos culturais. Então, ter uma religiosidade, participar de um grupo, independente de qual seja, qual que nos faz bem, mas termos neste grupo para que a gente possa estar convivendo, criando laços, mas também as diversões, né? Os clubes esportivos, os clubes culturais, o teatro, o cinema, né? Buscarmos pessoas para fazer parte desses momentos da nossa vida. Contar com rede social que propicie apoio prático e emocional. Então é saber que tem pessoas que nós vamos poder contar com elas na sociedade, que vão nos dar esse apoio. Estar empregado, isso nós sabemos que já é um pouco mais complicado, mas é uma segurança enorme saber, né, que eu vou poder ganhar a minha vida, o meu sustento de forma digna. Isso traz um bem-estar, uma realização para a pessoa, mesmo que não seja ali de carteira assinada, né, que tenha um contrato realmente, mas que ela tenha o seu trabalho, que ela se sinta realizada com aquilo que ela faz.
Isso ajuda muito também a pessoa a vencer as suas dificuldades. Contar com a disponibilidade de serviços de saúde mental. E hoje, graças a Deus, nós temos os meios de saúde, né, que nos proporciona de forma gratuita, através do SUS, né, essa busca, né, do auxílio através dos serviços de saúde, para que a gente também busque, além do lado espiritual, buscar esse conforto, esse equilíbrio espiritual, mas também buscar os profissionais que vão nos atender nas nossas necessidades, se nós tivermos necessidade. Alguns outros fatores, a gravidez e o puerpério, né? Então, uma mulher, quando sabe, né, que vai ter o seu filhinho, que vai receber o seu filhinho, é lógico que ela se sente muito mais motivada a continuar a sua existência. Ou logo depois, né? Ganhou, já está lá com o seu bebezinho novinho, este ser precisa de mim, né? Eu sou a luz, a alegria deste ser, né? Então também nos ajuda a manter essa força de viver. Dispor de boa qualidade de vida, que é ter um equilíbrio na boa alimentação, né? No sono, como fala ali, é uma boa regularidade de sono, né? Ter esse cuidado de ter horários para dormir, para descansar, porque no sono nós refazemos as nossas energias, né? Nós espíritas sabemos que no sono nós temos esse encontro com os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que vão nos ajudar também a recompor essa vontade de viver, né? Dispor de uma boa relação terapêutica. Então, acabar com essas neuras, né? Esses preconceitos de que não posso procurar psiquiatra, que isso? Psiquiatra é coisa de louco. Gente, não existe isso. Se nós temos necessidade, não tem por que não procurar. A gente tem que acabar com esses julgamentos bobos, esses preconceitos, né? Bruno? E aí, para a gente encerrar, nós trouxemos uma mensagem do livro Rumo Certo, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o espírito que ditou logicamente, o nosso querido Emmanuel. Ele vem nos falar das inquietações e complicações. É o que nós passamos bastante nas nossas encarnações, né? Então ele diz: a existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito, imperecível no campo das formas físicas, em constante mutação. Então, o espírito está em constante mudança, né? Sempre mudando. E a Terra é apenas esse estágio, esse período. A nossa experiência aqui na Terra é apenas um estágio. Daí as complexidades que se apresentam. Então estamos sempre passando por mudanças. Se estamos falando que estamos num corpo físico, a partir do momento que aquele bebezinho chora, é só mudança, só mudança. Antes disso, né, quando ele já sai do plano espiritual e ele já vai se ligar à mãe, já começam as mudanças constantes. Mas quando adentramos na Terra, são mudanças constantes. Passamos pela infância, passamos pela aborrecência, pela adolescência, né? A maturidade, a velhice com algumas dificuldades, né? Até que retornamos à vida espiritual. Então, estamos mudando constantemente. E é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil a gente evoluir? Também não. Então, é bom que a gente aprenda de uma vez, né? Em vez de ficar só marcando passo. Então, vamos. Então, a afeição de aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através dos problemas. Cada problema é uma lição que nós estamos tendo aqui nesta escola. Vamos passar de ano? Se vencermos bem cada lição. Dificuldade superada, oba!
experiência adquirida. Bom demais, né? Superamos? Que bom. Disso procede o imperativo da serenidade e do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo. Serenidade e discernimento. Kardec tinha falado paciência e resignação, não é? Emmanuel aqui vem acrescentar um pouquinho mais, mas bem parecido. Serenidade, que seria paciência, e vem falar do discernimento, para que a gente possa aprender a ser resignados, né? Que ser resignados é entender que aquilo que nós estamos passando é para o nosso crescimento. Quantas aflições se nos debitam unicamente a invigilância, seja nos desvarios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade? Então, quantas dificuldades que nós passamos, porque nós mesmos criamos nessa encarnação. Lá também no capítulo do Evangelho Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 que nós colocamos ali, vem falar sobre as dificuldades e os sofrimentos, né? Porque eles podem ser de vidas passadas, né? De experiências anteriores, que a gente não vê motivo nenhum nessa encarnação, mas que existem um número assim, infinito de dificuldades que nós criamos nessa encarnação. Não era para a gente estar passando por elas e passamos porque nós criamos. Pela nossa imprevidência, pela nossa invigilância e os exageros da sensibilidade. Então, por isso a gente tem que desenvolver o equilíbrio. Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemo-nos ao infinito poder da criação, de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Certeza que todos nós devemos ter. Que em qualquer ponto do universo, seja neste planeta Terra, seja em outros mundos, superiores ou inferiores ao nosso planeta, a bondade divina, qual que é a palavra? Nos achamos envolvidos em qualquer ponto do universo, confiando nesse poder, né, da criação, infinito poder da criação. Então Deus conduz as nossas vidas. Vamos confiar na sua misericórdia, na sua bondade e na providência divina. Não existem questões insolúveis para a providência divina. Então não existe alguma coisa que não tenha solução. Tudo tem solução. E dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cercam. Superestimar, dar um valor maior do que ele tem. Ou subestimar, falar que não é nada não, é coisa pouca. Muitas vezes, nas nossas casas espíritas, nas nossas conversas, chega uma jovem e diz que está desanimada da vida porque o namorado terminou com ela. E nós vamos falar, que isso? Isso não é problema, isso é coisa pouca. É coisa pouca por quê? É a dor dela. O que é que nós temos que fazer? Não julgar e ajudar com esclarecimento. E dando a ela essa certeza do amanhã. Deus está reservando para você algo muito melhor. Por isso que Deus permitiu que essa pessoa saiu da sua vida. Aguarde a bondade divina, que Ele tem algo melhor para você. Não é isso? Nós vamos falar, não, isso é bobagem? Passei por isso diversas vezes e não fiquei chorando igual você?
Se nós fizermos isso, nós estamos ajudando? Não estamos ajudando, né? A pessoa está precisando de apoio. Então, nós não podemos falar que é pequeno o problema do outro, mas também não devemos dar valor além do que ele existe. Isso para a nossa própria vida, não é só para os problemas dos outros também, os nossos também, né? Equilíbrio edificante e paciência operosa. Então a gente tem que ter isso. Nem de mais, nem de menos. Equilíbrio edificante, mas paciência operosa. O que é paciência operosa? É sentar e ficar ali pacientemente esperando que a bondade divina me envolva nas suas bênçãos, no seu amor? Não. É trabalhar, é buscar o estudo, é buscar compreender, é deixar a televisão lá dentro, nas nossas casas, e sair e vir aqui e lotar a casa espírita igual vocês lotaram. Na confiança de que estão adquirindo conhecimento, conhecimento que liberta. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade. Respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e por vezes nem chegam a surgir. Vejam só, aflição vazia, aflição que nós vamos projetando no futuro. Ah, meu Deus, mas amanhã, o que será do amanhã? Nós não temos que estar preocupados com o dia de amanhã, não é o que Jesus nos disse no seu Evangelho? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, viva cada dia, o peso e o valor de cada dia. Não temos que estar pensando no amanhã, nós vamos ficar sofrendo por situações que nós nem sabemos que vai existir, às vezes nem vem a acontecer e a gente já está ali arrancando os cabelos. Então vamos dar o peso devido, né? Sem ficar projetando para o futuro, pensando as dificuldades que a gente nem sabe que vem. Viver o hoje. Em suma, saibamos amar sem o ônus do apego, servir sem cobrar impostos de reconhecimento, desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade e agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Então é isso que nós devemos fazer. Essa que é a conduta do cristão, essa é a conduta do espírita cristão. Amar sem esse apego, servir sem querer que o outro seja grato e reconhecido ao que nós fizemos, desculpar sem querer mostrar que nós somos melhor do que o outro porque somos capazes de perdoar. Nada disso. Estamos aqui aprendendo como todos, mas fazer o bem sempre, com a paciência devida, sem nos irritarmos, porque também temos as nossas mazelas. Bruno, por favor. Então, abstenhamos-nos de acrescentar a sombra da inquietude nos processos da vida que nos objetivam o indispensável burilamento moral e dedicados fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui. Entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Então não vamos aumentar as sombras através da nossa inquietude, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Muito pelo contrário, vamos confiar e entregar a Deus a nossa vida e as nossas buscas de melhoramento. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentará também hoje. Então é entender e enxergar com essa clareza a vida, vendo o quanto Deus já nos sustentou em momentos de dificuldades, e assim vai ser. Para isso, porém,
é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Então, Kardec nos falou da necessidade da paciência e da resignação, e aqui Emmanuel vem encerrar, falando que nós devemos cultivar a paciência, mas sabendo que paciência é o dom de esperar em Deus, mas cooperando com Deus, fazendo o bem que nós podemos a todos, sempre. São algumas mensagens, né, falando sobre a valorização da vida, que a Federação Espírita Brasileira nos coloca para que a gente possa estar divulgando sempre. São algumas campanhas, também nos falando, né, do Centro de Valorização da Vida, e o número do telefone, DISC 188, para que a gente possa buscar ajuda. Então, não só dentro das casas espíritas nós encontramos esse apoio e esse auxílio, mas também através do Centro de Valorização da Vida, discando esses 3 numerozinhos, nós também temos profissionais preparados, pessoas que acolhem e que ouvem e ajudam e aconselham pessoas em dificuldades. São outras passagens e nós deixamos, então, agradecendo a oportunidade e que a gente possa levar, gente, essa mensagem falando da vida, da bondade de Deus para com todos nós, que nos envolve em todos os momentos, mas também que aguarda, né, que nós esperemos, tenhamos a paciência, mas não a paciência daquele que fica sentado, mas a paciência daquele que trabalha e que se coloca à disposição do Senhor para servir na sua seara. Que cada um de vocês e cada um de nós possamos estar motivados com essa vontade de ser mais um servidor da seara do Cristo. Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos e devolvemos a palavra para o nosso irmão.